Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está no livro do Gênesis, capítulo 3, e versículos de número 9 e 10, aonde diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Amados irmãos, a palavra de Deus nesse dia nos chama a atenção a uma série de verdades da nossa vida de fé. Por exemplo, essas verdades elas podem ser classificadas em Deus e em nós mesmos. Por exemplo, a posição de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus está em todos os lugares. A segunda, irmãos, somos nós. Como nós estamos diante de Deus, como estão as nossas atitudes diante do nosso Senhor, como nós estamos nos apresentando a Deus, como estamos nos comportando todos os dias. Observe, irmãos, que a palavra de Deus começa com uma pergunta de Deus. Eu já falei aqui outras vezes e vou lembrar que todas as vezes que Deus nos pergunta alguma coisa, é porque, irmãos, tem algo que nós temos que melhorar diante dele. Levem sempre em consideração que o nosso Deus não precisa nos perguntar nada, porque ele é Deus, ele sabe de tudo. Vai dizer que Deus não sabia onde Adão estava. Claro que Deus sabia. Mas a Bíblia diz que Deus chamou Adão e disse: Onde estás? Observe que Deus sabia onde estava Adão. Deus sabia, né, irmão? Deus respeitou a condição, mesmo a condição de pecado que Adão estava. Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria fazer Adão entender que deveria haver uma comunhão, uma intimidade entre Deus e ele. E Deus pergunta: onde está você, Adão? É como se dissesse: cadê aquele homem que tinha intimidade comigo, que foi feito à minha imagem, conforme a minha semelhança, que recebeu de mim a responsabilidade de cuidar do jardim, não é? De dar um nome aos animais? Onde está aquele Adão tão privilegiado diante de Deus? Aí a Bíblia Sagrada diz que Adão diz assim, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Você observa, Adão se escondeu. Por quê? Porque Adão percebeu, irmãos, que ele não estava digno de se apresentar diante de Deus. Ele estava em pecado, ele tinha desobedecido à lei de Deus. E ele disse assim: temi porque estava nu. Adão, naquele momento, ele declara em alto e bom som que ele abriu mão das vestes brancas que Deus acrescenta em nossa vida, né? Ele abriu mão daquela condição tão maravilhosa para estar em pecado. E ele sabia que em pecado ninguém poderia chegar diante de Deus com intimidade. E ele diz: eu temi porque eu estava nu e me escondi. Perceba, irmãos, a atitude de Adão é a atitude de muitas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que se escondem de Deus. Pessoas, irmãos, que devido às seduções desse mundo, às concupiscências da carne, a soberba da vida, elas têm caído em tentação e têm se afastado do Criador, têm se escondido de Deus. Quantas pessoas não já deixaram de ir à igreja porque pecaram? Quantas pessoas não já abandonaram tantas coisas na vida por causa da situação de pecado? Agora, irmão, veja a notícia melhor de toda essa história. É que Deus nunca nos abandona. Irmãos, nós estamos vivendo a dispensação da graça.
Nós estamos vivendo um momento onde nós podemos nos aproximar de Jesus, onde as portas da salvação estão abertas. Irmãos, a palavra de ordem a todos nós é: aproveitem as portas da salvação aberta, se apegue com Deus, chame Deus para estar no seu lar, chame Deus para estar com você no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa. Você observa, mesmo Adão em pecado, mesmo Adão temendo, sabendo que não poderia chegar diante de Deus de qualquer maneira, mas a Bíblia diz que, e mesmo Deus conhecendo, né, irmãos? Deus conhecendo que Adão estava nessa condição, mas a Bíblia diz que ele olhou e disse: aonde estás? Não é? É como se Deus estivesse falando conosco essa manhã: onde você está? Não é? Aonde nós estamos agora? Saibam, irmãos, que diariamente nós somos procurados por Deus. Deus, ele quer, não é, que nós estejamos perto dele, cheios da unção do Espírito Santo, né, irmãos? Próximo a ele, com comunhão com ele. Irmãos, nos acheguemos a Deus nesse dia, né, irmãos? Nos aproximemos de Deus. Diga: Jesus, eu quero estar diante de ti, eu preciso de ti. A melhor coisa que a gente faz, a melhor decisão que a gente toma é chegar à presença de Deus. E mais, quando nós chegamos à presença de Deus, nós conduzimos a nossa família à presença de Deus. Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. Deus fala ao nosso coração nesse dia e Ele diz assim: eu não te desamparei, nem nunca vou te desamparar, não é? Aleluia! Aonde você está? Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se alguém cometeu um grande erro nesse dia, eu só sei que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, elas não têm fim. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida dos teus servos que participam comigo nesse dia desse culto doméstico. Nos ajuda, Senhor, cada um de nós, a nos aproximarmos mais de Ti, a confiarmos mais em Ti, a abrirmos o nosso coração verdadeiramente, entregarmos a nossa vida em Tuas mãos e crermos, aleluia, que o Senhor é o Deus que nos dá vitória em todas as coisas. Sê conosco, Senhor, não nos desampara, ajuda-nos em tudo, aleluia, abençoa a nossa vida, Senhor, e que possamos, por meio da nossa fidelidade, influenciar a nossa casa, a nossa família e todos quantos estiverem em nossa volta. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por tudo. Amém. Agora, queridos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos e permaneçamos todos na presença do Senhor Jesus.